Boas-vindas a mais uma análise teológica. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das interações mais intrigantes e, sejamos honestos, mais desafiadoras dos evangelhos. O encontro de Cristo com a mulher cananeia lá no capítulo 15 de Mateus. Para quem quer ir além da superfície do texto, nós vamos usar as ricas lentes da teologia reformada para desvendar o que de fato está acontecendo aqui. Porque, olha, não é só um milagre isolado, de jeito nenhum. É sobre entender a ordem pactual, a natureza da aprovação da fé e, fundamentalmente, a imensidão da graça soberana de Deus. O nosso roteiro para essa explicação vai cobrir 6 pontos bem diretos. Vamos passar pelo dilema em Mateus 15, o pacto e a revelação, a pedagogia do silêncio de Cristo, a exegese do termo cunária, a anatomia da fé e, por fim, a aplicação pastoral. Vai ser uma discussão bem estruturada sobre a economia da salvação divina. Vamos lá, começando pela parte 1, o dilema em Mateus 15, que trata da tensão teológica da missão de Cristo. A grande pergunta que guia o nosso estudo é exatamente essa. Por que Cristo inicialmente rejeita essa mulher? Imagina só a cena. Uma mãe completamente desesperada implorando pela cura da filha. O Salvador, que a gente conhece por ser puro amor e compaixão, responde primeiro com um silêncio total, depois ele afirma que foi enviado só às ovelhas perdidas da casa de Israel e, para culminar, usa uma metáfora com cachorros que, convenhamos, soa super dura para os nossos ouvidos hoje. O que será que está por trás disso? Tem várias formas de tentar explicar esse dilema. As leituras mais superficiais, tipo a visão moralista, tentam reduzir tudo a um probleminha ético, quase como se Jesus tivesse dado um fora e precisasse aprender sobre empatia e inclusão. Já a leitura liberal enxerga o milagre só como um fenômeno sociológico, uma quebra de barreiras e ponto. Mas, em total contraste, a teologia reformada mantém a coisa toda nos eixos. Ela preserva a tensão histórica do texto, enquadrando o evento rigorosamente dentro da estrutura do pacto e da graça soberana, sem cair em nenhum sentimentalismo. E isso nos puxa direto para a parte 2, o pacto e a revelação, focando no contraste entre a administração histórica e o decreto eterno. Para resolver aquele dilema inicial, a gente precisa entender o contexto da revelação progressiva. Deus não entrega o plano todo de uma vez. O teólogo Francis Turretin ilustra isso de um jeito brilhante. Ele diz que a distinção entre judeus e gentios na antiga economia era real quanto à administração da graça, embora não quanto ao decreto eterno. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que existia uma ordem administrativa histórica. Deus escolheu trabalhar primeiro através da nação de Israel, mas isso não significa uma diferença permanente na graça de Deus. O decreto eterno sempre incluiu a salvação de pessoas de todas as nações. A exclusividade de Israel era um meio temporário e não o fim da linha. Então, como essa transição acontece na prática? A gente vê isso em 3 passos. Primeiro, a prioridade histórica de Israel baseada no pacto. Cristo tinha que cumprir as promessas feitas aos patriarcas primeiro. Segundo, a ruptura simbólica. Jesus vai para o território gentílico de Tiro e Sidom, logo depois de dar uma bronca nos líderes religiosos sobre pureza. Isso quebra o exclusivismo judaico de forma bem simbólica. E terceiro, a expansão progressiva aos gentios. Esse encontro antecipa de um jeito glorioso o momento em que as portas do reino seriam escancaradas para o mundo inteiro. Seguindo em frente, chegamos à parte 3. A pedagogia do silêncio, onde a gente vê o silêncio de Cristo não como recusa, mas como provação da fé. Lembra daquele primeiro momento, no versículo 23, quando Jesus simplesmente não responde nada à mulher que estava gritando por socorro? É desconcertante à primeira vista, mas João Calvino tem uma percepção que clareia tudo. Ele afirma que Cristo não rejeita a mulher, mas adia sua resposta para exercitar sua fé. Pensa bem nisso. O silêncio divino aqui não é abandono, é um método pedagógico deliberado. Ao segurar a resposta, Cristo está propositalmente aumentando a dependência daquela mulher. Ele está testando a fé dela para que ela cresça e se manifeste publicamente de forma inabalável. Agora as coisas ficam intensas na parte 4. A exegese de cunaria, a linguagem do pacto. A gente precisa ser muito rigoroso aqui, porque essa é disparada a parte mais polêmica do texto. É o momento em que Cristo diz que não é bom tirar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos. A palavra grega original usada é cunária. E olha que detalhe revelador, é um diminutivo. Jesus não está falando de cães selvagens de rua, o que seria um insulto supremo na época. Ele está falando de cachorrinhos domésticos, aqueles de estimação que ficam ali pertinho da mesa.
É super importante entender que o uso desse termo marca uma distinção hierárquica dentro da administração do pacto, e não um insulto moral ou racial direto. Cristo está usando a linguagem cultural da época para reafirmar a ordem da redenção. Os filhos do pacto, Israel, têm a prioridade histórica na mesa, enquanto os gentios estão temporariamente em outra posição, mas ainda assim estão dentro da mesma casa. E isso nos leva à parte 5, a anatomia da fé, analisando a resposta fantástica da mulher cananeia. A genialidade teológica de Mateus fica muito clara nesse contraste. Pensa no contexto. Momentos antes, os líderes religiosos de Israel, os fariseus, que eram os grandes filhos do pacto, estavam ali questionando a Cristo com o coração super duro, apegado só a regras externas. Aí corta a cena para essa mulher estrangeira, uma fé extrapactual, que tem uma percepção messiânica profunda que faltava em Israel. É uma virada impressionante. Quem deveria crer, rejeita. E quem estava de fora, crê profundamente. Se a gente for montar a anatomia dessa verdadeira fé reformada, 3 coisas se destacam. Primeiro, ela é cristológica. A mulher a chama de Senhor, Filho de Davi, ela ancora sua fé na identidade exata de Cristo. Segundo, ela é humilde, ela não fica batendo boca sobre direitos, ela não se ofende. Ela se submete à soberania divina, concordando que é como um cachorrinho. E terceiro, ela é incrivelmente persistente. Ela argumenta que até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Ela não exigiu o pão inteiro, ela só confiou na suficiência absoluta de até mesmo uma migalha da graça de Deus. Esse debate enorme sobre a economia da salvação é lindamente harmonizado nessa história. De um lado da tabela, a gente tem a eleição soberana, onde Deus concede a sua graça livremente, ignorando qualquer fronteira étnica ou status social. Ele simplesmente escolheu salvar uma gentia. Do outro lado, a responsabilidade humana. A graça soberana não anula a necessidade da fé. Muito pelo contrário, a fé ativa da mulher foi o instrumento que Deus ordenou para que ela recebesse essa mesma graça. As duas caminham de mãos dadas. Para amarrar isso de vez, o teólogo Herman Bavinck tem uma frase cirúrgica. Ele diz: a fé não é um mérito, mas o instrumento pelo qual a graça é recebida. Ou seja, a mulher não comprou a cura com um argumento retórico genial. A verdadeira fé nunca se apoia em direitos ou méritos. Ela é, literalmente, só a mão vazia e estendida para receber uma graça imerecida, concedida de forma totalmente soberana. E o propósito didático de tudo isso é fenomenal. Como João Calvino bem observou, Cristo expõe a fé desta mulher como um espelho para todos. O objetivo de Cristo, ao conduzir o diálogo desse jeito, não era só curar a menina, era ensinar os próprios discípulos e, consequentemente, a gente, que lê isso séculos depois, como é a cara de uma fé autêntica, uma fé que passa pela provação. O que nos leva à nossa última etapa, a parte 6, aplicação pastoral e esperança. Como a gente vive a fé cananeia hoje. Toda essa exegese teológica profunda precisa aterrissar no nosso dia a dia, certo? E tem uma verdade profundamente reconfortante aqui. A verdadeira fé transforma a demora divina em fundamento de esperança e não em motivo para desespero. Quantas vezes o aparente silêncio de Deus surge bem no meio daquelas nossas orações mais fervorosas? O exemplo dessa mulher estrangeira ensina a não recuar quando o céu parece feito de bronze. A gente precisa perseverar em oração humilde, entendendo que Deus frequentemente segura a resposta justamente para forjar na gente uma fé que dependa inteiramente da abundância da graça dele e não da nossa própria força. E isso deixa a gente com uma pergunta bem provocativa no ar para refletir. A demora de Deus é uma rejeição ou é simplesmente o palco montado para o exercício da nossa fé? A essência teológica desse relato nos desafia a olhar para o silêncio e para as barreiras não como o fim da linha, mas como uma oportunidade exata, onde a nossa confiança na soberania e no amor de Cristo pode brilhar com mais intensidade. É um convite atemporal, à perseverança. Que riqueza teológica maravilhosa a gente encontra nesse texto.